Apresentação do artigo A Experiência Surrealista da Linguagem, Breton e a Psicanálise. Disciplina Estudos e Investigação em Psicologia. Docente Dr. André Luiz. Apresentado por Gustavo Calil. O artigo foi publicado pelo periódico da revista Ágora, Estudos e Investigação em Psicologia, publicado pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pela autora Lúcia Grossi dos Santos. Bom, o artigo apresenta alguns aspectos da experiência surrealista da linguagem nos anos de 1920, mostrando que o automatismo surrealista se inspira no funcionamento do inconsciente proposto por Freud. Considerando a linguagem como fundamento da realidade humana, Breton antecipa as formulações de Lacan sobre o eu e a realidade. No entanto, a primeira concepção lacaniana da linguagem, circunscrita exclusivamente ao simbólico, separa Lacan do surrealismo. E apenas nos anos de 1970, a teoria da linguagem em Lacan permitirá pensar a prática surrealista da linguagem. Logo no início percebemos que o surrealismo ele foi fortemente influenciado por Freud. As ideias de Freud sobre o funcionamento do inconsciente influenciaram Breton e o movimento surrealista como um todo. E, por sua vez, o movimento surrealista influencia Lacan no desenvolvimento da sua teoria sobre a linguagem. Então, a gente já percebe uma relação aí de influência entre esses dois campos do conhecimento. Então, vamos ao artigo, né? O surrealismo foi considerado como a via literária de entrada do freudismo na França, mas a história dos mal-entendidos entre Freud e Breton adquiriu uma importância talvez desmensurada, levando os comentadores a estabelecerem, sobretudo, as diferenças entre os dois. Nossa perspectiva é, ao contrário, a de buscar as contribuições e as questões comuns ao campo da psicanálise e do surrealismo. Então, logo no início, a autora se coloca numa posição contrária aos comentadores. Os comentadores sempre buscam estabelecer as diferenças, né, entre o surrealismo e a psicanálise. Nesse caso, a autora, diferentemente desses comentadores, ela quer propor as semelhanças, as questões em comum a essas duas áreas do conhecimento. Então, ela começa trazendo uma definição proposta por Maurice Nadial, que diz o seguinte: o surrealismo é concebido por seus fundadores não como uma nova escola artística, mas como um meio de conhecimento, em particular de continentes que até então não tinham sido sistematicamente explorados. O inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a loucura, os estados alucinatórios, em resumo, o avesso do que se apresenta como cenário lógico. Então nós percebemos aqui que o surrealismo ele não se trata apenas de um movimento artístico, de expressão artística, mas ele é de fato um campo do conhecimento, uma disciplina, né? Chega a ser uma ética ou um estilo de vida. E, bom, é assim como meio de conhecimento que o surrealismo se manteve ao longo dos anos. E o automatismo será o primeiro mecanismo eleito para explorar esses continentes, né? Que são o inconsciente, os estados alucinatórios. Para explorar esse tipo de conteúdo, eles vão utilizar o automatismo, que se assemelha bastante à associação livre proposta por Freud. A história do movimento surrealista é bastante agitada e está sempre ligada a acontecimentos políticos. Partiremos de uma distinção feita por Breton por ocasião de uma conferência realizada na Bélgica, cujo título é O que é o surrealismo? E ele fez uma divisão entre duas fases, sendo a primeira fase uma fase intuitiva e uma segunda fase dita racionante. Nessa primeira fase, o movimento se definirá enquanto tal, distinto do dadaísmo, lançando-se em experiências de escrita automática. Então, os artistas do dadaísmo, que é um movimento artístico anterior ao surrealismo,
eles têm um método de produzir as artes, de produzir o conteúdo parecido, tem uma semelhança estética, mas a diferença se dá pelo mecanismo, que no caso do surrealismo é a escrita automática e de narrações de sonhos e sonos hipnóticos. Então isso diferencia os dois movimentos, é um ponto. É justamente nessa fase que o automatismo se impõe como um mecanismo essencial ao projeto surrealista, de ultrapassar a oposição entre o mundo desejado e o mundo real, propondo uma nova relação entre o sujeito com a realidade, a de transformação. O surrealista, a surrealidade supõe um mundo no qual sonhamos de olhos abertos. Então a gente vê aí como eles vão acessar esses conteúdos é, sem o filtro da moral, da estética, sem preocupações, para acessar isso dessa forma mais pura, né? Acessar esses conteúdos inconscientes, esses conteúdos mais surreais, eles usam a técnica de automatismo, que ele define que a escrita automática trata-se dos escritos produtos por Breton num estado provocado de automatismo psíquico durante alguns dias da primavera de 1919. Então, esses escritos produzidos por ele no estado de automatismo psíquico, né, tentando ali a todo custo desviar a consciência do foco para que esse conteúdo ele não tenha apego a preocupações morais, estéticas, né, e que seja realmente um conteúdo mais, não sei se esse é o termo exato, mas que tenha uma certa pureza de pensamentos, os pensamentos em sua forma mais original, mais natural. O surrealismo, segundo Breton, trata-se do automatismo psíquico em um estado puro, mediante o qual se propõe a exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Então, o mecanismo utilizado, né, o automatismo, ele tem o objetivo justamente de conseguir extrair pensamentos que não tenham preocupações estéticas ou morais, né? Elementos geralmente associados à consciência, ao ego. Distinguindo-se duas correntes opostas, a corrente das práticas e doutrinas ocultistas do automatismo, das quais fazem parte o magnetismo, o espiritismo e os Rosa Cruz, e uma outra científica, representado por autores como Bailargar, Azam e Genet. Alexandria defende a hipótese de que o surrealismo seria a resolução dialética da tese ocultista e da antitese científica no que concerne às ideias sobre o automatismo. Essa resolução dialética demonstra para ele a vocação libertária do surrealismo, que se exprime pelo comportamento livre dos constrangimentos religiosos e científicos. Bom, então Alexandria defende uma hipótese de que o surrealismo ele seria aí é, uma resolução entre esses dois opostos, né, a religião e a ciência. Então ele seria aí uma resolução dessa dialética, mas o automatismo praticado pelos surrealistas não é uma solução dialética, mas ele é considerado como um questionamento, né? O surrealismo ele vem questionar o limite entre esses dois campos, né? Os dois campos a ciência e a religião tem uma divisão e o surrealismo ele questiona justamente onde está essa divisão. Bom, a poesia está em cada indivíduo, mascarada pela sua atividade racional. É preciso apenas encontrar o mecanismo capaz de libertar essa atividade poética. Com o automatismo, acessível a qualquer indivíduo, a poesia se democratiza, sofrendo uma espécie de desmistificação. Então aqui nós vemos que para eles o surrealismo ele surge de pensamentos que vêm é, de um inconsciente, de um local, né, de um local surreal, além da realidade, que
ele não pode passar pelo filtro da razão, o filtro da moral, porque senão ele perde justamente a sua essência elementar. E por isso essa preocupação, o método do automatismo ele vem como solução para justamente trazer esses pensamentos sem a influência da moral, a influência das preocupações internas, etc. O método de associação livre proposto por Freud como meio de driblar a censura interessa enormemente Breton. A escrita automática se inspira na associação livre na medida que ela visa recuperar o que foi afastado do discurso consciente pela censura. No entanto, a escrita enquanto ato não é inconsciente. Bom, a aproximação feita por Breton entre a experiência da frase de semissono e a decisão de praticar a escrita automática é certamente provocada pela questão dos estados alterados, tendo experimentado o que pode produzir este estado na experiência da frase. Ele queria poder provocá-lo, então ele quer provocar esse estado de semissono, né, até de certa hipnose, ele quer provocar isso a fim de conseguir extrair esses pensamentos e esse conteúdo inconsciente, esse conteúdo surreal, para produzir ali, né, seu conteúdo artístico e de conhecimento. Nas entrevistas de 1952, ele acrescenta aí que para conseguir extrair esse tipo de conteúdo, deve existir, além de um desligamento do mundo exterior, um desligamento também das preocupações individuais de ordem sentimental que possa interferir na qualidade desse conteúdo, né? Que esse conteúdo ele possa ser extraído da forma mais pura, os pensamentos na sua forma mais original, do inconsciente, etc. E para finalizar, eu gostaria de deixar algumas artes aí para reflexão, artes surrealistas, obviamente, sendo essa primeira do próprio Salvador Dalí, né, que chegou a ter encontros com Lacan, chegaram a jantar juntos, publicou notas sobre o trabalho de Lacan, então a gente vê que essa relação ela realmente foi muito forte e ela influenciou muito os dois campos do conhecimento, né? A gente tem essa outra arte que ela traz um peso, né? Demonstra ali uma pessoa aprisionada na sua própria cabeça, então o surrealismo ele vem muito disso, né? São conteúdos além da realidade, eles ultrapassam essa forma natural como a gente enxerga a realidade, né? Por isso que a questão da linguagem no surrealismo é muito importante e por isso que Lacan ele teve que rever algumas coisas sobre a linguagem simbólica e toda essa influência foi devido a essa produção que o surrealismo fez e que a psicanálise fez e que foi evoluindo para se tornar algo mais assertivo. A gente tem aí uma outra arte também do Salvador Dalí, que também expressa aí várias informações, né? Eu não vou chegar a analisar também, mas a gente pode ver que tem uma complexidade considerável. E por fim, essa arte do próprio Breton, que apesar de ser um escritor, né, ele produzia mais poesias, ele também fez essa arte aí que expressa de certa forma alguns conteúdos que estavam ali presentes na mente dele, seja na inconsciente ou de onde quer que esses conteúdos vinham, e ele conseguiu produzir esses conteúdos a partir do desligamento da sua consciência, para que a sua consciência não interferisse, né, com as preocupações, com a moral, para que não tivesse influência sobre a pureza desses pensamentos. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Até mais.